Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem, um programa que fala sobre qualidade de vida. A você de casa, o nosso muito obrigada por mais uma vez estar conosco. E hoje com um tema muito bacana, falando justamente sobre a sua casa, o seu lar, a sua empresa, sobre ambientes. O que é viver bem para você? Equilibrar corpo e mente, ter como princípios uma alimentação equilibrada, prática de atividades físicas, acompanhamento médico e que tal acrescentar a tudo isso a harmonia no lugar onde você vive. No programa de hoje vamos conversar sobre paisagismo de interiores, o que as plantas podem fazer por nós. Por isso recebemos para isso a arquiteta Larissa Pires. E também aqui conosco o aquapaisagista Igor Luiz, os dois para nos ajudar então a entender sobre os benefícios, como transformar o seu ambiente, deixar ele ainda mais agradável, trazer qualidade de vida e tudo mais. Agradeço, sejam os dois muito bem-vindos por estar aqui conosco, né? E muito bem-vinda a você, Larissa, por estar aqui para contribuir. Afinal, realmente, você que já está aí no mercado trabalhando com isso, sente que as pessoas elas se sentem mais satisfeitas? Há um retorno também na questão do emocional delas, quando tem um ambiente certinho, tudo no lugar? Com certeza. Bom dia, Renata. Com certeza o paisagismo é uma prática hoje em dia que cresce cada vez mais. Ele é usado não só no paisagismo externo, como hoje em dia cada vez mais no interiores, dentro das casas, podendo ser utilizado para fazer jardins internos. Isso tudo influencia no bem-estar das pessoas, né? No convívio, que nem você mesmo falou. Então, o paisagismo hoje em dia está cada vez crescendo mais. Faltam, às vezes, profissionais no mercado, mas a gente aqui em Porto Velho já tem muitas opções, muitos viveiros. Então, é muito fácil de conseguir você mesmo, né? Até você trazer para sua casa, produzir, fazer seu próprio jardim vertical hoje em dia. A gente acaba tendo essa cobrança mais somente do poder público, somente dos espaços públicos, praças, parques e tudo mais. Mas paisagismo não está ligado somente ao ambiente da cidade como um todo, ao ambiente público. A nossa casa também pode ter projetos desse tipo. Com certeza, o paisagismo ele é fundamental nas áreas livres, né, nos ambientes abertos, nos espaços verdes, mas ele também entra muito para o paisagismo interno, né? O Brasil é muito reconhecido na área de paisagismo, a gente tem o Buller Max que trouxe toda essa flora, essa fauna brasileira para o paisagismo, utilizando plantas tropicais, e o Brasil a gente usa muito plantas tropicais, até nós vamos ver mais tarde algumas opções aqui. E a gente usa muito hoje, né, o paisagismo nos ambientes internos, porque ele justamente traz esse frescor, esse aconchego para dentro de casa. Isso tem que estar em sintonia com as cores da casa, tudo isso traz para a gente sensações, tanto cores quanto plantas no ambiente interno? Com certeza, tanto no paisagismo como no design de interiores, que a gente também utiliza muito nos ambientes internos, as cores são fundamentais. Isso a gente também pode trazer para o paisagismo, porque as plantas existem flores, né, as cores das folhas, porque a gente tem muitas opções de plantas que têm folhagens rosas, vermelhas, que simbolizam a mesma coisa das cores, no caso, o amor, o verde, a esperança, né? Então, o paisagismo e as cores são elementos que se complementam e trazem, sim, essa simbologia. Então, a gente tem toda a questão, cada pessoa, né, pode tentar ter ter uma planta na sua casa que seja uma simbologia do que ela espera, né? Então, de amizade, de amor, de alegria, plantas, então, laranjas, amarelas, trazem mais essa felicidade.
plantas mais azuladas, mais harmonia, mais tranquilidade. A gente separou, inclusive, algumas imagens ali para a gente poder comentar sobre essa questão das plantas. Temos várias aí, né, tipos de plantas. Isso. Essas plantas são plantas para ambientes internos, porque no paisagismo, quando a gente vai trabalhar ambientes internos, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque a gente tem tipos de plantas para plantas de ambientes externos, que são expostas ao sol. Nós temos plantas de meia sombra e nós temos plantas que são de sombras. Então, dependendo do tipo de vegetação que você colocar na sua casa, ela pode não suportar, porque toda planta necessita de luz. Então, as plantas de sombra, elas recebem menos luz, então elas aguentam e suportam ficar em ambientes internos. Então, esse quadro que a gente trouxe são justamente plantas que recebem pouca luz e aguentam viver nesses ambientes internos. Então, a gente tem ali opções como o cróton, que é uma planta super resistente aqui na nossa região. Ela também é colorida, tem amarelo, ela é meio roxeada, esverdeada. A gente tem as suculentas, que são os cactos, que nós vamos ver também mais tarde aqui, algumas opções. São plantas que se dão super bem em ambientes internos, porque necessitam de pouca água, de menos luz. Então, a gente tem opções como ali as famílias das aráceas, porque as plantas também têm as suas famílias, as suas nomenclaturas. As aráceas são opções, várias plantas pertencem a essa família. E ela é uma família de ambiente internos, né? Assim, que recebem pouca luz, são de plantas de sombra. Então, super interessante para estar utilizando dentro de casa. Muito se fala sobre a questão da purificação do ar, né? Aqui na SIC TV mesmo nós mostramos recentemente uma série que falava sobre a arborização da nossa cidade, da falta de árvores para realizar esse processo de purificação de ar. Os jardins verticais, eles também são capazes de trazer esse benefício para dentro da nossa casa, e é possível eu ter hoje um jardim vertical em casa? Com certeza. Não só os jardins verticais, mas vamos falar até dos tetos, né? Dos tetos verdes que as cidades utilizam em âmbito de cidade, né? Muitas cidades como São Paulo, hoje em dia estão utilizando os jardins verticais em prédios, justamente para conseguir fazer essa purificação do ar, melhorar a questão da poluição, da temperatura. E isso vem também para o ambiente interno, a mesma coisa. Quando você tem um jardim interno dentro da sua casa, uma parede vertical, você sente a diminuição da temperatura, e às vezes cai até em 3 graus. Você também tem a melhora da acústica dentro do seu ambiente, com as plantas, né? O frescor, as vantagens são imensas. E a gente mostra alguns exemplos já de jardins verticais. Depois do intervalo, nossa pausa é bem rápida. Você de casa, não saia daí. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre paisagismo, tema que também está ligado à sua qualidade de vida. Recebendo a arquiteta Larissa Pires e também o Igor Luiz, que é aquapaisagista. Há pouco falávamos sobre os benefícios dos jardins verticais, né? E que há várias possibilidades. Então, nada melhor do que a gente mostrar alguns exemplos, né, Larissa? Com certeza, Renata. Hoje em dia é muito fácil e prático você fazer um jardim vertical dentro da sua casa. Porque os jardins verticais, eles são ligados tanto à questão do substrato. Então, se você vai fazer um jardim vertical utilizando terra, né, o substrato, que a gente pode considerar ali como uma terra, a gente pode ter um jardim que não tem terra, que no caso é com as mantas geotêxteis, que são mais jardins profissionais, e a gente tem a ligação de um jardim que pode ser ou com irrigação ou sem irrigação. Certo, a gente separou aqui inclusive alguns exemplos de jardim vertical. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente, Larissa. Esse na verdade é uma opção de um jardim interno, né? Não no caso de um jardim vertical, mas é um jardim que trabalha com floreiras.
que isso também é uma opção muito legal para se fazer em casa, tá? Que a gente tem justamente essa questão de você estar podendo utilizar em cima de uma laje. Então, às vezes, a pessoa está num apartamento e quer ter um jardim e não tem possibilidade de ter uma planta, às vezes, de um porte maior. Então, a gente pode usar desse artifício de trabalhar com caixotes para que você consiga armazenar terra e conseguir plantar uma planta. Aqui já são opções que a gente pode estar utilizando para ambientes internos, na sua residência, no seu apartamento. Esses aqui são jardins verticais utilizando o substrato, então, na verdade, super prático de manusear, porque no caso você aqui tem os próprios vasos individuais, então a rega é muito mais prática de você poder molhar do que, no caso, as paredes verticais de jardim. Certo. Aqui nessa opção, que também utiliza a madeirinha, né? Aqui você coloca o substrato todo ali no caixote e você planta e é feita a rega diária, bem tranquilinho. Mais um modelo, então, mais uma opção para o pessoal de casa. Esse aqui já é uma opção de um jardim interno, tá? Que pode ser com grandes plantas, tá? Não de jardim vertical. Para quem tem um espaço maior, Para quem tem um espaço maior, um terraço, um solário. Pode utilizar desses artifícios aqui, a moreia, o pândano, que são plantas que a gente utiliza muito aqui na região, jabuticabeira. Certo. Temos mais uma opção ainda para finalizar aqui os exemplos. Aqui várias opções de jardim verticais bem legais para estar utilizando no seu apartamento, tá? Então, trabalhando com cordas, gradis, né? Todos em vasinhos. Esses são jardins práticos, porque você apenas faz a rega diária. Você não tem um sistema automatizado de irrigação nessa situação. Você tem que fazer, né, aquela manutenção diária, que nem a gente vai observar aqui no estúdio. Tá certo. Para a gente conversar com o Igor, eu queria até que você sentasse e continuasse conosco, Larissa. O Igor Luiz já está aqui, ele é aquapaisagista e trouxe aqui várias opções para a gente entender, na verdade, do que se trata, o Igor. Explica para a gente. Bem-vindo. Bom dia, Larissa, Renata. Então, é um pouco do meu trabalho, que são wabicuças, né? É uma tendência que está chegando agora no mercado. São vasos com plantas aquáticas em sua forma imersa. Seria algo bacana para quem vive em apartamentos, em ambientes menores, ambientes mais fechados? É um tipo de planta indicada para esses ambientes? Sim, é super indicado porque tem uma manutenção muito baixa. Você não precisa estar aguando o tempo todo, pois o substrato dele já tem que ser bem... Desculpa. Tem que ser bem encharcado. Já por serem plantas aquáticas, elas necessitam dessa quantidade de água. Então você pode esquecer um tempo ali que a água que você já tem no vaso vai conseguir manter. E se eu tiver um espaço maior em casa, quero desenvolver minha habilidade com as plantas, posso começar como? Então, no caso de apartamentos, a gente começaria no jardim vertical, né? A gente temos o exemplo desse painel aqui, com plantas que não precisam de tanta iluminação. Você tendo uma claridade ou a própria uma lâmpada dentro do seu apartamento, você consegue manter essas plantas aqui. Que tem a batata roxa, a zamioculca. A zamioculca, se você tiver muita iluminação, às vezes atrapalha até o crescimento dela. É uma planta super indicada para interiores. O trevo roxo também é uma planta muito bonita para se ter em casa. Uma rosinha do sol também, super interessante. A gente sabe, Igor, que de repente existem, né, serviços especializados para a gente colocar tudo isso em casa. Sim. Mas depois, para eu ter esse cuidado com as plantas, é muito difícil esse manuseio, esse cuidado, essa atenção com esse tipo de planta que você trouxe, por exemplo? Não, essas aqui, o principal cuidado mesmo vai ser aguar elas. Não são plantas que você tem que ficar removendo, levando para o sol, não, porque elas são bem resistentes em questão a pouca iluminação. Então, para quem está iniciando agora, é muito boa essa opção. Agora, falando um pouquinho sobre a sua especialidade, aquapaisagismo. O que é o aquapaisagismo? Então, é um paisagismo desenvolvido em aquários. Desse desenvolvimento, a gente consegue puxar para o abicuça, que seria um aquário sem água, entendeu? Como os terrários também encharcados como esse. Certo. E você trouxe aqui esses exemplos pra gente. A gente fala um pouquinho mais sobre eles já depois do intervalo. Inclusive, vamos ensinar o pessoal de casa a fazer, isso não é mesmo, isso? Você de casa não saia daí, a pausa é bem rápida, voltamos em instantes.
Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. De volta com o nosso programa hoje falando sobre paisagismo. Que gostoso, né? Termos tantas plantinhas em volta, em torno da nossa casa, no trabalho. E a gente está falando um pouquinho sobre os benefícios de tudo isso e como você pode preparar o seu ambiente para ter um ambiente mais gostoso, mais agradável, né, Igor? Sim. A gente mostrou no bloco anterior algumas opções, até perguntei se era difícil, depois que eu contrato um especialista para colocar tudo isso na minha casa, se era difícil eu manter essas plantinhas. Aí você mostrou, né, o nosso jardim vertical. E tem uma plantinha assim que, por exemplo, eu posso dizer, essa daqui é para o iniciante que não sabe para que lado vai cuidar de plantas. Tem algo que é mais fácil, antes da gente mostrar aqui um pouquinho do que é mais avançado? Sim. Temos como exemplo a penca de dinheiro ou dinheiro em penca. Dá dinheiro também nessa plantinha? Ela é uma planta para colocar, ela vai para o vaso ou ela vai ganhando um ambiente de quintal? Como é que é? Isso, ela vai no vaso, você pode botar no vaso ela no jardim vertical, ou ela em pendente, que ela vai crescendo, vai dando volume, dando uma beleza bem interessante. Então, se eu quiser ir em algum viveiro, buscar uma planta, quero começar, essa é uma ótima opção, a dinheiro em penca. Excelente opção. Renata, essas opções, não só como a dinheiro em penca, são opções muito legais para varandas, justamente porque elas são plantas pendentes, elas criam esse volume na sacada. Muito legal, né? Muito bonito. Mas agora, então, vamos ensinar agora a avançar um pouquinho mais. Avançar uma casa no nosso paisagismo e ensinar o nome difícil. O abicuça. O abicuça, que é, traduzindo... Um vaso com plantas aquáticas. Um vaso com plantas aquáticas. Dá para eu fazer em casa? Dá para fazer em casa. A Larissa vai aprender com a gente, então? Vou aprender hoje. É bem simples. Hoje eu vou ensinar da maneira mais fácil possível. Você pode ir numa loja especializada, comprar um substrato para plantas aquáticas. Você vai em lojas de aquário, você encontra isso facilmente. Hoje eu trouxe numa cor marrom e numa preta. A gente vai utilizar a preta aqui para montar o nosso vasinho. E esse tipo de material eu encontro em lojas especializadas em aquários? Em aquários, isso mesmo. Em viveiros também? Em viveiros dificilmente. Tá. Mas você pode também utilizar uma terra adubada, uma terra vegetal. Porém, utilizando esses tipos de substrato, você vai ter que fazer uma camada inerte. Você vai ter que colocar uma areia lavada, uma areia de construção para isolar. E o recipiente eu pego de acordo com o tamanho que eu quiser, não Isso mesmo. Hoje a gente vai utilizar esse modelo aqui, que é chamado de coquedama. É uma bola de substrato enrolada com musgo. E aí a gente coloca algumas das plantas que a gente utiliza no aquário. E isso eu encontro onde? Em lojas de aquário também. Porque tudo seriam materiais para eu... utilizar dentro de um aquário. Isso mesmo. Lembrando, Renata, que o substrato, né? Porque às vezes as pessoas não entendem o que é substrato. Acham que o substrato é a mesma coisa que terra. E na verdade não. Os substratos são justamente esses materiais decompostos que são os nutrientes das plantas. Então é por isso que ela se mantém tanto tempo viva, né? E é super importante que no jardim vertical você faça a substituição do substrato, que é o alimento da planta. Periodicamente eu tenho que fazer essa troca. Sim. E agora, Igor? Mesmo. Aqui eu vou adicionar umas plantinhas só para estética mesmo. Que o principal seria a coquedama, essa bola de substrato. O abicuça se originou nesse plano de vaso. Uma bola de substrato com as plantas. E depois ele foi evoluindo para esse estilo aqui, conhecido também como in nature. Você usa rochas, troncos para simular um ambiente natural. Aí vai da minha criatividade da criatividade de quem está montando o vasinho. Agora, essa planta, ela não vai morrer? Não vai morrer se você deixar ela no clima propício para ela. Bastante água, não pegando sol diretamente nela, porque senão ela vai ressecar.
Você pode botar ela num lugar próximo à janela, pegando bastante claridade, ou você pode estar usando luminárias nesse estilo, com lâmpadas LEDs bem fraquinhas e direcionado para eles. E Larissa, tudo isso é possível adequar de acordo com o ambiente da minha casa? Se ele é mais sofisticado, se ele é mais simples, se é menor, se é maior? Então, é muito importante, Renata, que todas as plantas de ambientes de sombra, elas necessitam de luz. Se você tiver um jardim interno, né, e você não tiver claridade, as plantas não vão aguentar. Então, muitas pessoas às vezes questionam: poxa, mas eu fiz um vaso na minha casa e minha planta morreu. É justamente pela falta de luz, de claridade. Não é sol, não é iluminação do sol. Como o Igor falou, a luz artificial, então, através de uma luminária. Se você não tiver iluminação natural, pode ser uma iluminação artificial. Isso é justamente um artifício para que você consiga manter vivo as plantas, porque elas necessitam pelo menos de 1000 lux, que seriam justamente essa claridade. Então, às vezes, plantas que ficam muito soterradas embaixo de escadas, às vezes não conseguem sobreviver justamente por isso. Muito legal. Eu queria agradecer aos dois, né? A Larissa Pires, que é arquiteta, também ao Igor Luiz, aquapaisagista. Finalizamos aqui o nosso Yabicuça, né? Sim. E agradeço, viu? Você tem algo para complementar aqui com a gente? Sim, queria agradecer a uns amigos que contribuíram fornecendo a arte que eu produzi para eles, né? Temos esse vaso aqui que foi a arquiteta Samanta que disponibilizou pra gente. Esse aqui o arquiteto Túlio emprestou pra gente estar utilizando aqui. O Luiz, proprietário da Florence, disponibilizou esse terrário pra gente. E esse terrário de suculentas, quem disponibilizou as suculentas pra gente foi o Viveiro Solar das Castanheiras. E quem quiser entrar em contato com você, qual é o seu telefone? 981565116. Muito legal, então, né? Olha, tudo aqui produzido pelo Igor. A gente agradece, viu, vocês dois. Muito obrigada, viu, pessoal? Você agradecendo. Obrigada a vocês. Viu só, falando hoje sobre paisagismo aqui no nosso Viver Bem, traz mais qualidade de vida, o ambiente fica realmente mais gostoso. Sábado que vem nós estamos de volta, espero que vocês de casa tenham gostado. Até lá, viu, pessoal? Ótimo fim de semana. Tchau!